Olá, galera. Tudo bem com vocês? Almoçaram bem? Estão curtindo Florianópolis? Ah, coisa boa. Eu também estou aqui pela segunda vez na GopherCon e vi como esse evento vem crescendo numa escala igual o Go Scala, cara. Dá para daqui a pouco tá gigante esse evento, Eu estive aqui em 2018, o evento era bem menor e a infraestrutura daqui tá bem legal. Então, hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês como que nós conseguimos estender o Kubernetes utilizando operators e Golang, né? Então, vou falar um pouquinho aqui sobre mim. Não? Foi. Então, eu sou engenheiro de software. Estou trabalhando na Globo tem mais ou menos 8 anos. Trabalhei um tempo na plataforma de publicação e 2 anos estou no Tsuru.io, trabalhando lá como colaborador. O Tsuru.io foi um dos primeiros softwares da Globo escrito em Go. Então, mais ou menos 10 anos atrás, ali Andrews Medina, mais uma equipe, fundaram ali o Tsuru. E no início foi o primeiro projeto a ganhar um aval de ser escrito em Go. Em 2017 eu peguei o bonde e aprendi com eles um pouco de Go. Foi bem legal o aprendizado, assim, a linguagem é bem poderosa e é muito simples. Eu sou goiano, nasci em Goiás, trabalhei no Rio um tempo, e voltei para Goiás agora com o advento do remoto. Estou trabalhando de lá. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a falar um pouco dos operators. Então, o que é um operator? Na década de 90, mais ou menos, tinha muitos sistemas sendo mantidos. Sempre tinha alguém que no final do dia executava um script e estava tudo bem. Esse cara, ele foi ganhando o título de herói. Ele mantinha um monte de scripts na pasta dele pessoal, bash scripts, que faziam backup, que automatizavam algumas coisas, fazia a empresa funcionar. Ele estava ali, cara, ele era mais forte que o Hulk, mais forte ali, fazendo tudo funcionar. Só que isso gera um efeito colateral. Na ausência dessa pessoa, esses scripts que estavam só na pasta home dele, e esse conhecimento que estava só na cabeça dele, gera um gargalo. A empresa falou assim, poxa, como que agora eu consigo escalar, dobrar a escala? A escala é linear de manter esses sistemas. E, além disso, você cria ali uma dependência muito forte em uma pessoa só. Então, o que é a definição de operator? Operator significa o conhecimento operacional de manter um software. Como que eu mantenho um banco de dados, como que eu mantenho um DNS, como que eu mantenho um proxy, e como que eu deixo isso funcionando para o meu usuário não reclamar da minha empresa, para ele ser feliz mesmo. Então o operator está trabalhando ali todo dia, deixando o seu software com backup atualizado, corrigindo brecha de segurança. É um trabalho árduo, mas é esse conhecimento que mantém tudo funcionando. Então, não foi? Foi. Então, qual o goal de escrever operators em Go? Então, o goal é pegar todo esse conhecimento, essa experiência que está ali no sysadmin, ali na batalha dele do dia a dia, colocar em um software, e esse software ter escala, segurança, você vai ser parceiro dele. Nosso papel de desenvolvedor é ser parceiro. Então, a gente vai sempre estar sendo parceiro de outras áreas. Então, fala assim, cara, vamos automatizar isso aqui para a gente conseguir manter até um número maior de instâncias e colocar isso na comunidade para ficar ainda mais resiliente ainda. Então, vamos começar da fundação. A fundação é baseada no Kubernetes. Quem está trabalhando com Kubernetes? Gostam? Ah, legal. Então, na minha opinião, foi o software de maior impacto escrito em Go. Ele é muito extensível e tem uma comunidade global ali, crescente. Às vezes eu estava conversando na hora do almoço e falando, qual será o próximo game change depois do Kubernetes? Eu não sei, mas o Kubernetes agora
é a realidade. Então, vamos lá. E é uma coisa bem legal para a gente pensar como desenvolvedor, que Kubernetes é muito fácil você criar as coisas. E o Gênesis é sempre a parte mais fácil. Faça-se o mundo. Escrevi, está funcionando. Não. Manter funcionando é a parte mais difícil. Quando eu era mais novo desenvolvedor, eu pensava que eu era máquina de Gênesis. Escrevi um código com Go, está funcionando, está no ar. Escrevi um código que está funcionando, está no ar. Não é essa a nossa vida. A nossa vida é manter as coisas funcionando com segurança. Manter, porque na hora que estiver dando problema, o negócio precisar mudar de direção, você tem que dar manutenção naquele software. Então, a gente não é uma máquina de Gênesis. E manter coisas requer responsabilidade. E a gente tem que evitar um apocalipse sem querer. Por exemplo, você faz um software, ele cai e ninguém sabe como voltar. Então, é esse o nosso papel de desenvolvedor Go de infraestrutura. Manter essas coisas com responsabilidade. Então, a chave de estender o Kubernetes é o Custom Resource Definition. Cara, quando eu entendi isso aqui, eu quase não dormi de noite, cara. Eu falei assim, como eu posso estender o Kubernetes? Ele permite que você faça a sua própria API. Como assim? Eu posso fazer minha própria API? Eu falei, sim, tem as APIs oficiais, deployments, pods, secrets, e eu posso criar, por exemplo, uma instância lá chamada GoParry. Então, eu posso subir minhas várias festas de Go e cadastrar todas elas lá como se fosse uma API hash. E isso é a chave para você estender o Kubernetes e criar abstrações de alto nível. Que você faz abstrações de alto nível e essas abstrações controlam as pequenas abstrações, como pods, cron jobs, deployments, services. Você faz alguma coisa que tem várias coisas pequenas embaixo. A comunidade desenvolveu o Operator SDK, que é uma ferramenta para você construir esse pequeno, construir esse operator que você vai reagir a essas APIs customizadas. Então vamos lá. Instalei o Operator SDK na minha máquina, vou criar um diretório, criei meu diretório, e aí agora vamos começar a criar todos os makefiles, toda a estrutura do projeto. Eu vou chamar o Operator SDK, o domínio, esse domínio é mais atrelado ao Kubernetes. Ele vai criar todas as minhas APIs debaixo desse domínio wpjunior.github.io e eu passo também o identificador que vai ficar hospedado o código. Então vai ficar no GitHub, nessa localização ali. Então pronto, eu tenho os meus makefiles, toda a estrutura ali pronta. Próximo passo, eu vou criar uma API. Então eu vou criar uma API chamada GoParry, lá --kind, GoParry, eu quero ela do tipo controller. A versão é alpha, porque eu estou começando agora, com um pé no chão. E depois que eu criar isso, ele vai construir mais coisas ainda nesse diretório para eu poder escrever meu operator. Vamos lá. Primeira coisa, ele cria para você lá uma struct pronta chamada de spec. Então, como eu quis criar uma GoParry, eu tenho lá o GopherParry spec, que dentro dela eu vou escrever os desejos da minha instância. Dentro do spec você põe só os desejos humanos. Então eu quero uma festa Go e tem um campo participantes, que um slice de string, que eu vou colocar todos os identificadores ali dos meus participantes. Eu desejo isso, então ele é uma spec. E em Kubernetes, além do spec, você também tem o status. O status é o contrário, a resposta que o operator conseguiu fazer em cima daquela especificação. Então, exemplo, eu tinha colocado os participantes, e aí o operator trabalhou, e aí aqui eu tenho o feedback. Então, é sempre o spec eu tenho os desejos, e o status eu tenho o feedback. É sempre essa divisão. Tem duas estruturas de dados. A spec é escrita por humanos, e a status é escrita por software. Então, basicamente, esse é o divisor de águas do... E aí? Aí, depois que eu escrevi minha struct Go bem escrita, coloquei todos os campos que eu quero
abstrair em cima de alto nível ali, com meu Custom Resource Definition, eu rodo um Make Manifest. Ele vai gerar um YAML que eu posso aplicar no Kubernetes, que ele vai registrar uma API hash. Então, na hora que eu aplico isso aqui, eu já posso criar vários recursos no Kubernetes e ele vai guardar para mim. Então, eu posso usar só como storage, se eu quiser. Até agora está servindo só como storage. Então, eu posso criar uma festa Go, criar outra, e vou só armazenando. Beleza, até então, a gente não escreveu lógica nenhuma de negócio usando Go. Vamos lá. Os operators, eles funcionam num ciclo chamado ciclo de reconciliação. Você não tem o onCreate, onUpdate, onDelete para reagir a eventos. Você simplesmente tem o loop de reconciliação, que ele é assíncrono. Como assim ele é assíncrono? Eu criei um recurso. Ele retorna que foi criado com sucesso, mas o operator passa 2 segundos, reage e vai trabalhar. Vai fazer algumas coisas. Você pode botá-lo para criar vários outros recursos, trabalhar para a lógica de negócio que você quiser. Esses scripts que estavam lá na mão do operator, você pode executar nesse momento. E o papel dos loop de reconciliação é comparar o status atual e o status desejado, e você fazer a comparação e realizar coisas. Exemplo, naquela estrutura lá está faltando algum participante que não foi invitado, lá naqueles slides anteriores. Então posso mandar um e-mail. Um participante desistiu. Eu posso ver se ele pagou. Então, esse loop de reconciliação vai ficar mais prático agora, que eu vou mostrar no próximo slide. Então, na hora que você gerou o código, ele gera um método reconcile, que recebe como parâmetro o contexto e o identificador do objeto que foi alterado. E tem um detalhe, durante o boot da aplicação, no startup da aplicação, ele roda reconcile para todos os objetos que já estão guardados. Então ele está sempre rodando, de tempos em tempos ele está sempre reconciliando aquele objeto e vendo alguma operação para fazer, e essa operação para fazer, ele manda ali no status para você. Então, ali, a primeira missão é, através do identificador, buscar o resto dos campos. Então, nessas 4 primeiras linhas do método ali, eu estou fazendo isso. Estou dando um get no objeto. E, dado que eu tenho o get, eu consigo ali ler a spec de participantes que eu coloquei lá no slide anterior. Então, eu consigo ler e eu posso fazer o trabalho duro ali, naquele comentário ali. Eu posso mandar e-mail, eu posso ver toda a lógica de negócio ali. Então, próximo passo, aí, beleza. Lembra que tinha um campo status? O campo status, ele existe para nos dar feedback. Então, ali, por exemplo, tem um campo status, os participantes convidados, eu consigo adicionar um item dentro desse slice e atualizar ali na linha de baixo o campo status. Isso é para a gente não ficar cego. Porque a gente está... Lembram, os seres humanos mexem no spec e os sistemas mexem no status. Então, na hora que você aplica o spec, passa um tempo, o operator reage, aí na hora que você abre de novo o YAML, você vai ver que tem o status preenchido. Então, ali ele vai mostrar ali para você que os participantes convidados vão estar ali no ponto status. Também é possível você criar outros objetos dentro do Kubernetes. Então, imagine que eu estou criando aqui uma abstração de alto nível, e nessa abstração de alto nível eu vou criar um deployment. Esse deployment pode ser um deployment, por exemplo, de um Nginx ou de qualquer outro software. E uma coisa que eu fiquei muito curioso na época que eu estava mexendo com operators, que eu nunca via o fluxo de apagar coisas. Eu só via fluxo das pessoas criando coisas assim. Uai, amigo,
você só está criando coisas e quando você destrói a entidade acima, a API de cima, o que acontece com os objetos? Aí eu falei assim, não, o Kubernetes tem garbage collector e você precisa amarrar a associação para que quando você destrua o objeto pai, ele saiba apagar o objeto filho. Então, basicamente aquela linha que eu marquei ali em negrito. Na hora de você criar um objeto filho, por exemplo, aqui eu estou criando um arquivo de configuração, que é um config map. Ele tem um campo chamado owner reference, que você pode amarrar as referências que quando essa instância de GoParry for apagada, essa instância de config map vai ser apagada automaticamente. Então esse é um trabalho bem legal que tem nos operators, que é o Cascade Delete, que em algum momento ele vai fazer essa limpeza e você vai ter tudo limpo. Outra coisa, nem sempre o seu operator consegue resolver com owner reference. Imagine que meu operator faça uma chamada para outra API e na hora que eu apague esse objeto que eu criei no Kubernetes, gere lixo lá em outra API de destino. Por exemplo, eu posso chamar uma API de load balancers do Google e ficar aquele lixo lá, aquele load balancer criado lá, perdido. Como que isso é resolvido? Através do finalizers. O finalizer é uma string que você vai amarrar o objeto falando assim, ó, quando for apagar, não apaga de verdade, porque tem coisas para serem removidas. Então, ali na hora que você está reconciliando, você appenda o finalizer ali, ele primeiro checa se o finalizer já foi inserido, e aí ele vai dizer assim, poxa, eu preciso do finalizer, faz o append e faz um update. Então, na hora que eu faço esse update, na hora que a pessoa apaga esse objeto, o Kubernetes vai falar assim, poxa, eu não posso apagar ainda, eu vou marcar um campo aqui que ele foi deletado. E aí, no próprio loop de você checa lá, ó, se o deletion timestamp for diferente de new, quer dizer que você precisa apagar lixo por conta própria. Então, o finalizer garante essa transação de deleção bem tranquila. Aí você faz ali chama a API que você tem que chamar para apagar as coisas. E o que você tem que fazer no final? Você tem que remover o finalizer. Aí depois que você remove o finalizer ali com update, o próprio Kubernetes vai olhar assim, poxa, não tem mais finalizer, está marcado para remoção, então eu posso apagar. Então, beleza. Então, é uma forma bonita de você não perder os dados. Se não tivesse o finalizer, o que iria acontecer? Imagine que o operator estava fora. Você apagou, o lixo ia ficar na API perdido. Se o operator estivesse no ar, ainda você conseguiria pegar ainda a deleção, mas é arriscado. A gente possui operators feitos em casa. O Rapaz Operator é um software que a gente construiu lá dentro da Globo para gerenciar reverse proxies. Nós temos cerca de 1.200 instâncias de reverse proxies lá funcionando, que antes eram, na geração anterior, era mantida pelos sysadmins, daquele modelo que eu falei lá do início, que cada um entrava nas máquinas, cuidava, não tinha padrão, era a geração antiga mesmo. E a gente falou assim, poxa, por que a gente não pode criar isso como um operator, pegar o conhecimento dessa galera, colocar e replicar e todo mundo simplesmente ganhar isso como se fosse um serviço. E ele toma conta de certificado, toma conta do DNS, e toma conta do ciclo de vida do Nginx, de atualização dos templates, toma conta do session tickets do TLS, toma conta do ciclo de vida de cache,
Então, para a gente pegou todo esse conhecimento que estava lá na mão do sysadmin e colocou em Go no software mesmo. Está lá no GitHub para vocês utilizarem. No início, a gente pensava que a gente teria uma instância de reverse proxy, e essa instância de reverse proxy eu pudesse ter vários proxies, tipo Nginx, Envoy, etc. E acabou que a gente só tem uma implementação. Então, em cima desse Rapaz Operator, a gente tem o Nginx Operator, que é uma instrução mais simples, é uma camada abaixo, né, do CRD de Rapaz Operator, que ele cuida do Nginx com configurações que já foram testadas pelo tempo. Então, todos aqueles arquivos de configurações que era segredo para os operators, a gente mantém eles lá arrumadinhos e qualquer um que quiser usar é apenas um código Go. O pessoal às vezes pergunta, por que escrever um operator se você poderia usar um Helm? Eu falo, porque o código Go tem muito mais flexibilidade do que um template de Helm. O código Go você consegue escrever algoritmos muito mais autocontidos, você consegue escrever testes, você consegue prever cenários. Então, uma linguagem de programação tem muito mais poder do que uma linguagem de template que só cria as coisas, né? Como eu falei, a parte de fazer o Gênesis é a parte mais fácil. A parte mais difícil é manter as coisas funcionando. O Tsuru.io que eu trabalho lá na Globo é um código open source também, está lá no GitHub. Tem mais ou menos 10 anos e a gente utiliza, ele cuida praticamente de códigos Kubernetes, né, de deploy de coisas. É a nossa plataforma as a service mais ou menos há uns 8 anos que ele já é o principal da empresa. O Cartola roda ali, a votação do Big Brother, um monte de software. Estamos com aproximadamente 4.000 aplicações rodando lá na Globo. E quem quiser instalar no seu laboratório, na sua empresa, tem lá um guia para você instalar. E também temos na comunidade o Operator Hub, que mantém vários operators que são mantidos pela comunidade, que você pode instalar, colaborar, e a maioria deles são escritos em Go. Então aqui você entra lá no Operator Hub e você tem ali como subir Spark, subir Nginx, subir Kafka. Então toda essa parte ali, a comunidade está desenvolvendo operators para abstrair esse conhecimento de infraestrutura. A gente está contratando, lá no vempraglobo.g.globo temos vagas lá, tem vaga no time de infraestrutura, tem vaga no time do Hub Digital. E agora eu vou abrir para perguntas. Alguém já usou operators? Quer compartilhar a experiência? Alguém tem alguma pergunta? Opa, boa tarde. Qual é a vantagem que tu vê de usar o framework de operator-SDK para criar ele na mão ou usar daqui a pouco é um Cube Builder, assim, alguma coisa assim? Então, a vantagem basicamente é o Bootstrap ali, né? Que ele te deixa alguns makefiles para ajudar você aplicar esses YAMLs. E na prática, se você olhar aqui aqui eu não tenho aqui esse objeto, eu não expliquei muito sobre esse objeto Gopher Parry Reconcile, que ele já utiliza
uma biblioteca que é comum utilizada no Kubernetes. Então, são formas diferentes de fazer bootstrap da aplicação. Mas na hora de rodar mesmo, é uma coisa já conhecida e velha de guerra. Mais alguma pergunta, pessoal? Boa tarde. Fazendo uso dessa estrutura, seria simples ter acesso aos outros objetos, por exemplo, outros deployments, pods, etc., para que eu possa manipulá-los, dependendo de alguma lógica que eu queira implementar no meu próprio operator? Sim, poderia. Só que você tem o princípio da responsabilidade. Então, um operator, uma instância de objeto, não deveria manipular outro objeto que não seja do ownership dela. Então, por isso que tem lá o owner references, para você amarrar de qual objeto é filho de qual. Mas você poderia, mas assim, tem os riscos do acoplamento. Oi, cara, eu estava tentando entender, assim, que você falou sobre não ter o chart, sobre ter o operator em si, e, assim, você desenvolve o operator, legal, mas aí você precisa adicionar funcionalidades nesse operator. Como é que você faz para ter isso em mais de um cluster, assim? Você precisaria atualizar todos esses operators em vários clusters? Exatamente. E como é que você faz isso, assim, para manter todo mundo no mesmo patamar, vamos dizer assim? Então, lá na Globo a gente utiliza Helm para instalar o operator. Então, a gente faz um pacote novo e a gente sai atualizando via CI/CD em todos os outros clusters. Então, eu utilizo o Semantic Version para a gente ver se tal versão do operator tem break change. E quando tem break change, a gente tem que ler com calma ali e ver que se tem algum script de atualização de uma versão para outra. Mas aí, geralmente é isso, o Helm gerencia o operator. A gente tem só mais uma pergunta, vou pegar aqui na frente, o tempo está... Onde eu trabalho, a gente tem um caso de uso que a gente quer cuidar de alguma parte da infraestrutura, e hoje a gente tem um CLI que faz esse trabalho e tal. E a gente está começando a pensar em implementar um operator para cuidar dessa parte de infraestrutura. Você vê algum problema em ter um operator que vai cuidar da parte de criar infraestrutura através do operator ou... Não, esse é o melhor caso mesmo. Por exemplo, na Globo tem 1.200 instâncias de Nginx que são mantidas por esse loop de reconcile. Então a gente às vezes fica assim, poxa, esse loop de reconcile vê se todos estão criados direitinho, se todos estão atualizados, se todos estão com o template funcionando. Ele cria os deployments que estão faltando. Então, se alguém, sem querer, apagar algum recurso, ele vê, opa, está faltando. Então, ele cria. Então, ele acaba sendo um garantidor da boa ordem, então, o operator. Então, acaba deixando a infraestrutura mais heterogênea. Legal, obrigado. Homogênea, perdão. Beleza? Mais algum ponto? Então, galera, a comunidade tem o Operator Hub, e lá no Operator Hub a gente descobriu que existe um operator para Prometheus. Antes, na Globo, cada time mantinha o teu. Então, foi um caso de sucesso que a gente não escreveu o operator por conta própria, mas escolheu um operator da comunidade que a gente conseguiu reduzir a quantidade de coisas mantidas manualmente. Então, hoje os Prometheus são todos normalizados. Na hora que você aplica a configuração em um, estão todos na mesma versão, com TSDB da mesma configuração. Então, para a gente foi muito bom utilizar esse software da comunidade. E agradecer a vocês, que essa comunidade está muito bonita. Fiquei muito feliz de ver a quantidade de pessoas aqui. Espero ter passado a mensagem de como Go pode ajudar a infraestrutura. E se quiser depois trocar ideia aí nos corredores, estou disponível. Muito obrigado, galera.